Olá, muito boa tarde. Está começando a nossa super live Subindo o Tom, hoje excepcionalmente aqui no nosso Facebook, no nosso perfil André Oliveira jornalista 1. A nossa transmissão sendo feita a partir daqui, mas também logo mais está disponível no nosso canal no YouTube, Censura Zero ES. E também você poderá acompanhar a nossa live a partir da fanpage do Censura Zero. Censura Zero ES, também no nosso grupo Censura Zero Notícias e Censura Zero Classificados, além das páginas agregadas, como por exemplo o Plantão Capixaba. Agradecendo a sua sintonia, a sua audiência, você que está aí do outro lado neste momento, internauta, acompanhando aqui a nossa super live. E desde já eu quero que você compartilhe essa live, quero pedir para você compartilhar essa live com os seus amigos, com os seus contatos, para que cada vez mais possamos ampliar o nosso trabalho aqui na internet e nas redes sociais, contando sempre com a participação dos nossos amigos internautas. Você que é inscrito no nosso Censura Zero, no canal, você que não é, de repente eu peço a você, faça a sua inscrição, dê o joinha e também que você possa compartilhar a nossa super live, tá bom? De segunda a sexta, meio-dia em ponto, nós estamos aqui com assuntos interessantes de São Mateus e da nossa região, também do Espírito Santo, para sempre abordarmos com carinho e, claro, com a devida importância para você. André Oliveira, subindo o tom. Quero ver as pessoas participando, nós estamos aqui aguardando a sua participação, que é muito importante, e vamos tratar hoje de um assunto que é palpitante: as eleições 2022 e os desmandos na gestão pública em São Mateus. Está liberada a sua participação aí no nosso chat e você pode também dar a sua opinião, tá bom? Nós temos durante as lives da semana abordado assuntos inerentes à Câmara Municipal e também à Prefeitura de São Mateus. As pessoas têm participado e eu tenho visto que, principalmente, essa não divulgação do projeto aprovado da Câmara Municipal de São Mateus, do aumento da taxa de água e de esgoto em São Mateus, sendo 54,22% na tarifa de água e 80% na tarifa de esgoto tratado. Esse 80% naturalmente é do valor da água. Então vem um aumento absurdo na próxima conta dos munícipes em São Mateus. Mas a prefeitura, a autora do projeto, o prefeito Daniel Santana, não se preocupou em esclarecer à população do que se trata. Por que esse aumento que a prefeitura está pretendendo? Nem mesmo o diretor do SAAI. E aí a população fica às escuras. Porque também a Câmara Municipal, a quem deveria fazer, então, em última instância, esse esclarecimento, inclusive ali com as discussões nas comissões, tendo a participação do diretor do SAAI, do prefeito, se necessário, do secretário de Finanças, e chamando também as representações da sociedade civil organizada, que se pudesse discutir para dar o devido esclarecimento. Mas isso não houve. E a gente sempre bate na tecla de que há uma estrutura muito grande de comunicação, tanto na prefeitura, com cerca de 20 funcionários, quanto na Câmara Municipal, cerca de 10 servidores públicos. E aí a população fica à deriva, órgãos de comunicação alinhados também com o poder público não divulgam, mas o Censura Zero tem feito essa divulgação. Até porque foi destaque em toda a imprensa capixaba, especialmente da capital, o aumento de 13,9% da CESAM, que atua em 53 municípios do Espírito Santo. Portanto, se é notícia e se é importante destacar esse aumento de 13,09% da CESAM, imagine 54,2% do SAAI, sendo que no ano passado, 2021, já havia sido autorizado um aumento de 22%, como nós destacamos.
Então é importante, meu amigo e minha amiga, que você participe com a gente. Eu estou aqui, inclusive, aguardando aí o seu comentário, a sua participação a respeito disso tudo, no nosso perfil no Facebook, andreoliveira.jornalista1. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo uma enquete. As pessoas podem ali dar a sua opinião a respeito desse fato, porque é muito importante mesmo as pessoas também opinarem, principalmente em São Mateus. Está aqui, né? Estou até acompanhando aqui ao vivo a nossa live e daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse assunto, falar das eleições 2022 e dos desmandos em São Mateus na gestão pública e saber também a sua opinião nessa nossa super live hoje, com transmissão a partir do nosso perfil aqui no Facebook, andreoliveira.jornalista1, e compartilhado também pela nossa fanpage Censura Zero ES e as páginas agregadas. Gostaria que você fizesse a sua visita diária ao nosso Censura Zero, né? Não dá para colocar hoje porque estamos fora do nosso estúdio virtual, não dá para colocar a tarja aí de Censura Zero, mas você sabe, censurazero.com.br. E lá tem os seguintes destaques hoje. Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo, humorista, apresentador, escritor, o artista, completo Jô Soares, falecendo aos 84 anos de idade. Vou até abrir essa matéria para a gente dar devido destaque a esse falecimento do Jô Soares. E lá no Censura Zero tem a matéria completa dizendo o seguinte: o autor, apresentador, ator, escritor Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, 5 de agosto, aos 84 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. A informação foi divulgada pela ex-mulher do artista, Flávia Pedras Soares, em sua conta no Instagram. Segundo Flávia, o funeral será apenas para a família e amigos próximos. José Eugênio Soares, o Jô Soares, nasceu em 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares. A estreia dele como ator ocorreu no filme O Homem do Sputnik, filme de Carlos Manga. Jô escreveu roteiros para programas de televisão em emissoras como as TVs Continental, Record e Globo, e também atuou em diversos programas humorísticos das TVs Tupi, Record, SBT e Globo. Entre os shows televisivos que comandou mais estão o humorístico Viva o Gordo, seus programas de entrevistas Jô Soares 11h30 no SBT e Programa do Jô na Globo. Este último ficou no ar por 17 anos, de 2000 a 2016. Jô Soares também se aventurou na literatura, publicando romances como O Xangu de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e As Esganadas. Sobre o ex-marido, Flávia escreveu no Instagram: você, abre aspas, você é o orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores tempo e espaço por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas, de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes que você achava uma sorte ao não lembrar para ver de novo e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores. Fecha aspas. Está aí essa mensagem emocionante e emocionada, da Flávia Soares, ex-esposa do Jô Soares, quem deu a notícia em primeira mão no início da manhã de hoje, falecimento de Jô Soares aos 84 anos de vida em São Paulo. Está lá no nosso portal e a imprensa toda do Brasil repercutindo esse fato nesta sexta-feira, dia 5 de agosto. Um dia que, sem dúvida, a arte e a cultura do nosso Brasil fica sem o talento de Jô Soares. Lá tem outros destaques também no nosso portal Censura Zero. Lares de mulheres negras são afetadas por insegurança alimentar.
E ainda, pequenos negócios geram 72% das vagas de emprego no primeiro semestre. Estão em destaque também no nosso site, lá a live de ontem, Subindo o Tom, né, que diz assim: silêncio na Câmara, SIET fala sobre patrulhamento, mas não explica fraudes na medição do trabalho de máquinas em São Mateus. E também a live anterior da quarta-feira, que diz: politicagem na Câmara, Balanga e Preta atacam Freitas e exaltam outros candidatos a deputado federal apoiados por eles. Então, até nós falamos a respeito disso, que é preciso haver ali a normatização na Câmara Municipal do uso da tribuna, exemplo do que está ocorrendo, por exemplo, na Assembleia Legislativa e em outras câmaras municipais, sob pena de repente ele virar um palanque político, porque os vereadores que estejam apoiando determinado candidato vão falar bem desse candidato, e aí os desafetos políticos eles vão achincalhar. Isso não pode ser feito da tribuna do Poder Legislativo, que representa o conjunto da sociedade, né? Se eles querem fazer como políticos, por meio de suas redes sociais, por meio de sua influência na sociedade, nos comícios, nos diversos encontros que vão ocorrer aí no período da campanha eleitoral. Mas já tivemos nessa terça-feira, até fora do período eleitoral ainda, que a campanha começa no dia 16, pedido de voto, achincalhamento de autoridades com mandato e postulantes à Câmara Federal, e em detrimento de outras que foram ali enaltecidas, elogiadas e principalmente com aproveitamento político. Isso não pode de jeito nenhum. Está aí na nossa live da quarta-feira, e ontem foi essa questão do patrulhamento. Agora, falando aqui a respeito, gente, do que nós temos visto de desmandos em São Mateus, estamos ainda aguardando uma cobrança por parte do prefeito Daniel da Açaí e dos vereadores com relação a essa situação aí da denúncia de existência de fraude na marcação, né, na medição do trabalho das máquinas na zona rural. E aí até mesmo ontem na nossa super live nós colocamos um vídeo que está disponível no nosso canal, também você pode acompanhar aqui no nosso perfil o link, no qual a vereadora SIET fala a respeito da utilidade lá do trabalho, a importância dele, que está sendo feito com qualidade. Também enumera algumas localidades que estão sendo atendidas por esse serviço público da Prefeitura de São Mateus, mas ela não tocou nessa questão aí da fraude, nem para dizer que não houve fraude. Nós falamos da SIET porque ela se aproximou mais desse assunto ao comentar sobre o patrulhamento das estradas vicinais na zona rural. Ela que é representante aí da região dos quilômetros, ela inclusive dentro dessa fatia, desse bolo aí da administração municipal e separada para os vereadores, para indicações de empregos e cargos, ela indicou o secretário de Agricultura. O anterior saiu, ela indicou o atual, inclusive ela é a vereadora mais atuante junto a esse serviço prestado pelo maquinário da patrulha agrícola no interior do nosso município. Então caberia até a ela, o secretário, o prefeito estarem falando a respeito desse assunto, se bem como os outros vereadores que também se utilizam em larga escala desse serviço. Cristiano Balanga, o líder do prefeito, Isael Aguilar, Adecide Sena, Carlinhos Simeão e outros aí, né, que tem mais atuação aqui, às vezes na sede, mas que também fazem os seus pedidos e são fiscalizadores igualmente do dinheiro público e do executivo. Então, por que essa lei do silêncio imperando quando a população ela precisa de uma resposta? Uma denúncia séria, inclusive, que está sendo acompanhada aí pelo Ministério Público, e nós direcionamos, inclusive, para que o Ministério Público aí pudesse agir de uma forma veemente para trazer a resposta, porque o vídeo traz ali provas contundentes e não podemos brigar com a imagem, isso que estamos falando, a imagem é muito clara. E aí, ao invés de usar os canais oficiais para se pronunciar a respeito, a Prefeitura, por intermédio do prefeito Daniel da Açaí, usou
o gabinete do ódio, a milícia digital, para atacar o Censura Zero e para tentar desconstruir aí a imagem do denunciante. Foi lá, entrevistou o dono da empresa, que mostrou uma outra máquina, não aquela máquina que estava sendo ali mostrada objeto da denúncia. Aliás, foi mais de uma máquina mostrada naquela denúncia que o Censura Zero tem aí no nosso canal. E a situação não vinha ocorrendo há pouco tempo, não, segundo os relatos. E aí se mostrou uma máquina, foram ouvidos lá alguns produtores rurais ali da região e também, acho que um servidor falando a respeito de como é o funcionamento da máquina. Isso tudo a gente já sabe, né? Inclusive nós nem direcionamos ali a denúncia propriamente para a prestadora de serviço, mas sim para a Secretaria de Agricultura e para a Prefeitura, a quem cabe aí realizar o serviço público e com qualidade para a população. E se houve essa irregularidade, eles teriam que apurar, dizer o que estava acontecendo, trazer as claras para a sociedade de São Mateus, o que não ocorreu até hoje, dia 5 de agosto, exatamente agora, quando estamos fazendo essa live, 12h17. Ainda não houve resposta oficial. Agora, essa de tentar, por meio de criminosos da internet, desconstruir a denúncia, querer atacar quem divulga a verdade dos fatos em São Mateus, já não cola, porque a população de São Mateus sabe muito bem quem são aqueles que fazem esse tipo de crime, cometem esse tipo de crime com injúria, difamação, calúnia nas redes sociais e amando de quem também, que nós temos sempre falado, amando do prefeito Daniel Daçaí e também do presidente da Câmara, Paulinho VG, e outros vereadores que apoiam esse sistema criminoso, que tem inclusive membros nomeados na Câmara Municipal de São Mateus. Então, pera lá, né? Estamos atentos a tudo isso e aqui fazendo a devida cobrança como veículo de imprensa devidamente constituído em São Mateus. Esse é um aspecto. E nós, gente, a gente não faz aqui nenhuma referência se o trabalho está sendo de qualidade ou não está, porque precisa ser de qualidade. É o dinheiro público que está sendo usado ali, o serviço precisa ser de qualidade. Não é nenhum favor da Prefeitura ou da Secretaria de Agricultura levar para o homem do campo esse serviço essencial, que inclusive tem aí recursos no orçamento, não. E a empreiteira é muito bem paga para isso. Então, os serviços precisam ser de qualidade, o que precisa haver é fiscalização, porque o dinheiro público não é do prefeito, não é do vice-prefeito, não é de secretários, não é dos vereadores, é da população de São Mateus, da comunidade de São Mateus, e precisa ser muito bem empregado e tem que haver prestação de contas. Então isso daí é uma pontinha do iceberg do que acontece, e quando há pessoas dispostas, né, a realmente trazer a público essas ilegalidades, nós apuramos, nós verificamos a autenticidade dos vídeos e fotos e colocamos no ar dentro do papel social do jornalismo profissional e com toda a técnica que o jornalismo exige. E estamos aqui mais uma vez, sempre que a gente fala a respeito desses fatos, assim como já temos feito nas lives anteriores, é dizer que o espaço está sempre aberto para o prefeito, para o vice-prefeito, que precisa também vir a público dizer, ele que é um representante aí do setor produtivo da agricultura, até o deputado Freitas, que também é outro representante em nível estadual, mas que tem um olhar especial aqui para São Mateus e para a zona rural, também os vereadores a quem cabe fiscalizar, né? Enaltecer o trabalho, dizer que está sendo levado, isso daí, tranquilo, né? São trabalhos de indicações, precisa haver essa articulação política para indicar as comunidades, ter o atendimento necessário, isso todos nós sabemos, mas eles não podem abdicar da função deles, que também é fiscalizar o executivo, né? Chega de operação passa boiada na Câmara Municipal de São Mateus. Vereadores, principalmente o G8, ficarem ali subservientes e acatando tudo, né? Inclusive sem dar ciência à população o que o prefeito manda fazer. Aí não pode. Outra situação é com relação à tarifa de água e de esgoto. Então, para que
o prefeito mandou o projeto para a Câmara e os vereadores do G8 aprovaram, se não queriam dar ciência à população de São Mateus. Não, o projeto é importante, a tarifa de água do SAAI em São Mateus é uma das mais baratas, então que venham ao público afirmar isso, a necessidade, esclarecer para a população, fazer um comunicado. Se o prefeito não quer, de repente, se dirigir diretamente à população, que ele nunca faz, que ele use a estrutura da Secretaria de Comunicação, a estrutura oficial, e não recorra a gabinete do ódio, não recorra a esses grupos criminosos que criam até mais desinformação na sociedade de São Mateus e não sabem esclarecer nada, porque não tem a formação necessária para isso. Eles só querem propagar, como diz a expressão, o ódio na nossa cidade. Mas a comunicação não pode ser alimentada com ódio, tem que ser alimentada com informação correta, com informação segura. E é por isso que nós, aqui, em nome da sociedade, temos encampado essa batalha, né? As pessoas já estão começando a receber as contas com aumento, né? Muita gente até se surpreendendo, um aumento realmente muito grande. E os serviços de água e esgoto, eles não vêm nessa mesma proporção aí da cobrança. Nós constatamos que, por exemplo, a promessa do prefeito Daniel Santana, ele dar uma solução definitiva para o abastecimento de água em São Mateus, promessa desde 2016, quando ele concorreu e foi eleito para o primeiro mandato. Então se passaram os anos 2017, 2018, 2019, 2020, e ele teve ali 4 oportunidades para isso, né? 2 com o ex-governador Paulo Artung e 2 nesse governo com Renato Casagrande. E teve no iniciozinho, né, do ano passado, quando ele assumiu no segundo mandato, junto com os vereadores também dessa atual legislatura, um movimento, junto com a vice-governadora, junto com a direção da CESAM, foram até para Vitória, nessa premissa de que agora sim nós vamos resolver o abastecimento de água em São Mateus. Isso virou tema de diversos discursos na Câmara Municipal, passou 2021 inteiro, ninguém falou nada, todo mundo quietinho, e esse ano eles fizeram o seguinte: estava em vigência o decreto de calamidade pública em São Mateus, que o prefeito ele assinou em dezembro, sob a justificativa de um grande volume de águas que São Mateus recebeu, de chuvas que recebeu no final aí de 2021. Aí em janeiro, quando teve uma agenda do governador Renato Casagrande lá em Braço do Rio, município de Conceição da Barra, foi daqui o prefeito, juntamente com alguns secretários e alguns vereadores, entregaram lá um projeto, quer dizer, uma proposta ainda para um projeto de um ressalto hidráulico no rio Cricaré, que poderia ali, mudando a captação de água bruta no rio, então ser uma medida para a água não salinizar mais. E seria feito lá no Jambeiro. Inclusive, a proposta era para fazer em conjunto com a Prefeitura de Conceição da Barra, que capta a sua água bruta, e lá quem administra essa questão do serviço público de água e esgoto é a CESAM. Então teria aí uma possibilidade de se fazer essa captação beneficiando os 2 municípios. Quer dizer, nós demos, inclusive, a matéria de que tinha sido uma galhofa. Foram lá, interromperam uma agenda e alguns parlamentares, deputado estadual Marcelo Santos, deputado federal da Vitória, juntos ali, tirando fotos, um veículo da cidade noticiando como se fosse já uma obra concluída, quando na verdade São Mateus já esteve bem mais adiantado, já esteve até com um projeto da barragem de construção ali, o projeto de construção da barragem do Bamburral sendo apresentada até no governo Artung. E se tivesse dado início naquela época àquela execução do projeto, hoje nós estaríamos aí, inclusive, com essa barragem em vias de ser inaugurada, né? Com todos os atrasos que ocorrem numa obra dessa magnitude. Mas não, né? Mas não teve, por parte
do Daniel uma vontade política e a capacidade de articulação para resolver esse problema da água. E quando nós falamos assim, gente, analisando os fatos, porque temos tudo isso documentado aí no nosso Censura Zero e no nosso trabalho que executamos, e até outros veículos têm isso daí. Então isso não é uma informação restrita e também não é algo que nós estamos aqui falando e fazendo para uma crítica barata. Não é não. Por isso que falamos com propriedade, porque eles podem, inclusive, vir a público tentar contestar, mas não contestam exatamente porque é a expressão da verdade. E até hoje não saiu esse projeto para a construção do ressalto hidráulico no Rio Gricaré. E nem vai sair esse ano. E nem vai sair porque é algo, gente, inviável. Aquilo ali foi só para justificar o decreto de calamidade pública, porque por meio desse decreto, aí vigente durante 6 meses, estava sendo possível a contratação de carros-pipa sem licitação e outros serviços, outras empresas sem licitação, e aí você sabe que a municipalidade deita e rola nesse tipo de contratação, né? Os benefícios para a população são ínfimos, mas aquilo foi para sustentar aquele decreto de calamidade pública. Não houve efetivamente nenhuma ação que beneficiasse a população de São Mateus por conta daquele decreto. E isso não está. Os dados e os fatos estão aí para provar, né? Para provar. Então, só retomando a questão da tarifa alta, uma tarifa que já havia sido reajustada bem mais, quase o dobro da tarifa da CESAM deste ano, 22% em 2021, e esse ano atingindo 54,22%. Só queremos ver como o Ministério Público vai se comportar, porque a sociedade de São Mateus não tem mais também as suas entidades interessadas em defender o povo. A gente vê aí CDL parado, né? Faço aqui críticas também à Acenor, que pode entrar também com mais força em determinados assuntos e não entra. Cadê a Igreja Católica, Caritas Diocesana, Pastoral, as diversas pastorais? Cadê? Cadê a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, Conselho de Pastores? Não, se contentam em receber uma moção na Câmara por algum feito, mas esses assuntos que realmente precisa da intervenção da entidade mais segura defendendo a sociedade, eles não enfrentam, eles não se mostram presentes. Cadê o Rotary? Cadê o Lions? Cadê a maçonaria? Né? E até mesmo por às vezes serem beneficiados pelo poder público em alguma situação, essas entidades elas se calam. E a gente vê, por exemplo, aí o Sindicerv, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus, numa luta tremenda junto à municipalidade para assegurar direitos e ter pelo menos o piso da categoria do magistério, por exemplo, enfrentando enormes dificuldades. A gente vê um presidente meio isolado, também precisa do apoio dos demais membros da diretoria, porque se existe uma diretoria constituída, gente, precisa haver também a união desses membros, para que o presidente não fique apanhando e não fique ali exposto o tempo todo, né? E aí a gente vê uma categoria dos servidores municipais lutando sozinha em São Mateus, uma cidade com 140 mil habitantes, e muita gente aí se escondendo, se esquivando das lutas públicas em favor de causas coletivas. Isso a gente faz assim faz esse registro com muita tristeza, porque a nossa cidade merece mais, nossa cidade merece atenção, a nossa cidade merece principalmente luta em favor da sociedade de maneira geral e contra esses desmandos que a gente observa por aí. E falando das eleições, tem muitas pessoas que agora vão se aproximar, com mandato ou sem mandato, políticos, ditas lideranças
aí comunitárias, elas vão se achegar neste momento para buscar, né, os seus dividendos, votos, principalmente junto ao prefeito, a vereadores, e aí os moradores precisam ficar muito conscientes. O senhor é quem? O que o senhor fez para São Mateus? Qual é de fato o seu projeto para a nossa cidade? Porque tem pessoas aí que estão também derramando já dinheiro por aí nas comunidades, colocando seus nomes, mas sem nenhuma proposta. Nem se pronuncia para as pessoas. E chegando lá, eles vão dizer o quê? Vão fazer o quê? Vão ser apenas mais um no sistema, né? A conseguir o poder a partir do poder aquisitivo que tem, vão adquirir o poder político, o poder de barganha, o poder, capacidade de articulação com outros órgãos, e aí usando o voto dos mateenses para isso, para chegar até essas esferas de poder. E isso precisa mudar, essa situação precisa ser modificada. Então nós vemos aqui muitas pessoas aqui assistindo, né, a nossa super live. Eu quero agradecer e mais uma vez pedir, compartilhe a nossa live aí com os seus amigos, com os seus contatos, e que você tenha sempre aí anotadinho todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia, nós estamos juntos com você aqui nos nossos canais, né? No canal do Censura Zero no YouTube. Você deve se inscrever lá, é só ativar o sininho também depois de se inscrever para que você seja avisado, avisada sempre que tivermos lives novas, como a Super Live Censura Zero ao meio-dia. Nós temos também a live Alertando Geral, que nós em breve vamos voltar a fazer também na parte da noite, em alguns dias da semana. Mas deixe seu comentário aí, o que você acha a respeito desses desmandos em São Mateus, o que você acha das eleições 2022, está animado, não está animado? Porque nós vamos subindo o tom a respeito dessas situações todas que acontecem na nossa cidade. Então vem aí as eleições. Essa fase agora é a fase de análise dos documentos para ver aquelas candidaturas que foram homologadas nas convenções, se todos os candidatos estão aptos, se não há dupla filiação, se não há alguém que tem problema na justiça, enfim, parte de documentação. E no segundo semestre de agosto, começando para valer a campanha eleitoral, que é bem curtinha, somente esses 15 dias de agosto e depois setembro inteiro, e já no dia 2 de outubro, ocorrendo as eleições gerais 2022. Cargos de presidente da República, senador, aí dos 3, em todos os estados vai ser renovada uma vaga, deputado federal, deputado estadual, cargo também de governador. Então é importante muito prestar atenção, né? Muito importante prestar atenção nos nomes, no que eles têm feito, aqueles que já estão no mandato, qual é a prestação de contas dele, quais foram os resultados que eles apresentaram para a população. Busque se orientar, porque com as redes sociais atualmente, né, as pessoas podendo entrar aí nos portais da transparência, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, do Governo Federal, Governo Estadual, das ONGs que também fiscalizam, estão aí sempre atentas ao que fazem os políticos, é necessária a população se informar. Cada cidadão está informado, inteirado, porque depois que der o voto ali na urna, já era. E eles fazem tudo neste espaço, nesse tempo, nesse período, para valorizar o eleitor. Não que o eleitor isso, que o mateense aquilo, que o capixaba isso, que o brasileiro vai ter orgulho, enfim. Os discursos são sempre positivos para o lado da sociedade e do eleitor, mas para obterem o dividendo, que é o voto naquele momento. E depois, né? Não vamos aqui, até mesmo nos nossos canais de comunicação, tratar dessa polarização aí da eleição para presidente. Vamos passar de passagem, né? Acompanhando os fatos, mas temos um interesse muito grande em saber o que acontece aqui em São Mateus, na nossa região, aqui no Espírito Santo, e transmitir isso para o nosso público internauta, aqueles que confiam no trabalho do Censura Zero e que estão sempre atentos ao trabalho que nós fazemos aqui também na internet e nas redes sociais. Eu, no momento aqui, não estou identificando, né, alguns comentários. Deixe-me ver aqui, tem, dentro do que nós
propusemos lá na nossa enquete no Censura Zero, tem algumas opiniões. Deixa eu chegar lá para ler aqui para você. Nossa enquete foi o seguinte: o que você acha da nova tarifa do SAAI com aumento de 54,22% água e 80% esgoto tratado em São Mateus? Nós observamos só aqui no nosso perfil alguns comentários. O Paulo Martins diz: não equipara com a qualidade do serviço que prestam. E o Tonico, que é servidor de carreira do SAAI, já foi inclusive diretor-geral do SAAI, dizendo o seguinte: vamos aos fatos. A tarifa de água em São Mateus é menor do estado. A CESAM está em 50 municípios com tarifas de pelo menos 50% maiores que a nossa, né? Para ser exato, 53 municípios. O esgoto não foi reajustado em 80%, pois ele é proporcional ao seu consumo de água, calculado da seguinte forma: 50% da tarifa de água, onde é apenas coletado, 80% da tarifa de água, onde é coletado e tratado. Importantes os esclarecimentos aí do Tonico, nós agradecemos. Agora, por que a direção geral do SAAI, por que o prefeito, por que os vereadores, eles não vêm a público para fazer pelo menos esclarecimentos como esses, né? Para a sociedade de São Mateus? Eu agradeço. Aqui estou até curtindo, né, a participação do Tonico, a participação do Paulo Martins também no nosso perfil. Inclusive, o Tonico destaca aqui a tabela comparativa, mas, pois é, esse aspecto aqui merece uma atenção. A tarifa de água em São Mateus é a menor do estado. Tudo bem, é a menor. Agora, por conta disso, no momento em que a sociedade mateense, inclusive, todas as pessoas passam por enorme dificuldade, o aumento também vai ser um aumento quase 5 vezes maior do que o da CESAM. O aumento da CESAM foi 3,09%, o nosso 54,22%. Por que esse absurdo também de aumento, sendo que ano passado também tivemos um aumento de 22%? Então não é simplesmente reposição. E tem que haver uma explicação política de como vão ser usados esses recursos adicionais. São Mateus teve aí um superávit na arrecadação, quer dizer, uma previsão a mais de arrecadação, e inclusive o SAAI recebeu aí cerca de 500 mil reais a mais aí. Esse valor está sendo utilizado para investimentos, para custeio, para quê? Não tem transparência. E nós da imprensa sabemos desses dados porque nós temos ali o dever para informar bem a população, de investigar, de apurar, de correr atrás desses dados oficiais. Mas nada é noticiado como um princípio da administração pública, publicidade e transparência, para a população. A população fica aí realmente de olhos fechados e agora, inclusive, nem os veículos de comunicação que são alinhados com o poder público em São Mateus querem divulgar, porque até se divulgar há represálias. E nós entendemos isso. Por isso que nós mantemos aqui a nossa autonomia editorial e a nossa independência, de não depender do poder público em São Mateus, porque senão nós não estaríamos nem podendo fazer essa live aqui com você. Aí diz assim: a CESAM está em 50 municípios com tarifas de pelo menos 50% maiores que a nossa. Muito bem. Então, isso é um fato a ser destacado, né? 53 municípios, como dissemos, que tiveram também esse aumento aí. Mas aí precisa ver o que a CESAM está oferecendo aos usuários desses municípios e que o SAAI não oferece aqui para os nossos municípios. Porque essa promessa que vem desde 2016, né, de melhoria no abastecimento de água em São Mateus com a solução definitiva contra a salinização e a qualidade da água que chega às torneiras, com a modernização também do nosso sistema de distribuição, não chegaram até hoje, já aí findando 6 anos da gestão Daniel Santana. É isso que nós também temos que levar em conta. E ele diz: o esgoto, aqui ele explica, realmente a grande maioria da população não tem esgoto coletado e tratado. Então eles vão ser enquadrados nessa faixa aqui, 50% da tarifa de água. Mas se 54,22% de aumento na tarifa de água
aí pagar ainda 50% na tarifa de esgoto já com reajuste. A população também vai ser esganada do mesmo tempo. Nós até colocamos lá, né? E isso sem receio nenhum de injustiça, entre aspas, um assalto que o prefeito e os vereadores do G8, que aprovaram essa proposta, realmente fizeram com a população de São Mateus. Um assalto em plena luz do dia e com o cidadão sem chance de defesa nenhuma. Aqui tem na tabela, que foi inclusive faz parte do projeto, nós não detalhamos o projeto todo, nós tivemos acesso ao projeto, está lá inclusive no portal de transparência da Câmara Municipal, porque acreditávamos que a Câmara Municipal, algum vereador, a mesa diretora, ou até o autor do projeto, que é o prefeito Daniel Santana ou o SAAI, pudessem fazer essas explicações para a sociedade, porque não cabe à imprensa ficar nesses pormenores técnicos, inclusive dos projetos. Mas ele compara aqui que a taxa do SAAI, antes, né, desse aumento, R$ 2,11, a Cesan R$ 3,48, Colatina R$ 2,42, Cachoeiro R$ 3,71. Cachoeiro, diga-se de passagem, tem uma empresa privada, né, que atua nesse serviço público de água e esgoto, de saneamento básico lá. Colatina tem o sanear nos moldes também do SAAI, é uma autarquia municipal, R$ 2,42. Mas será que houve reajuste agora, né? Porque a nossa taxa vai aumentar significativamente. Não fiz as contas aqui porque estou vendo agora essa tabela para quando vai aumentar, mas a nossa vai superar, sem dúvida, essas todas aqui. Cesan, R$ 3,48, né? É uma taxa, realmente pode falar alta, mas enfim, há quanto tempo a Cesan já está nesses outros municípios, antes inclusive desse período danoso que nós estamos agora aí, de queda de renda da população, de desemprego, dos prejuízos que vieram principalmente devido aí à questão da Covid. Tudo isso deve ser levado em conta, porque derramar números também diante das pessoas, aí é fácil, mas precisa ter a compreensão da necessidade daquele que vai pagar. Depois reclamam do alto índice de inadimplência e aí não sabem por quê, mas é porque a população não pode pagar. Está tendo dificuldades para pagar hoje, vamos dizer, 60 reais, aí sobe não só para 120, mas vai subir muito mais, né? Vai ser 160. Então as pessoas realmente elas ficam, né, querendo entender. E de onde vai ser tirado esse dinheiro? De onde vai ser tirado esse dinheiro aí? Né? Essa é a grande pergunta. É a grande pergunta que fica aí nessa nossa reflexão também. E fora que aumentam também as tarifas industriais, comerciais, e o risco também para os pequenos negócios é grande. E o Paulo Martins também dá aqui uma segunda opinião, deixa eu abrir aqui, ele diz: não questiono valores, pois nem tudo que é caro é bom, como também nem tudo que é barato é ruim. O poder público e a iniciativa privada e os consumidores deveriam priorizar a qualidade dos serviços. Temos a infeliz cultura que tudo que é público não é e nem tem obrigação de ser de qualidade. A verdadeira base deveria ser o custo e benefício. A colonização do Brasil criou com perfeição a cultura da submissão e por isso somos explorados até hoje, diz aqui o Paulo Martins. Ele continua: a iniciativa privada faz produtos de baixa qualidade em comparação com os mesmos produtos que são produzidos no exterior e cobram dos brasileiros muito mais caro, tendo as suas maiores faixas de lucros. Não sou contra pagar mais caro se o produto tiver qualidade condizente com a qualidade do produto, mas infelizmente a qualidade do serviço de abastecimento de água de Guriri, por exemplo, onde ele mora, né, não é bom e também não temos coleta de esgoto. Fica a ressalva aí do Paulo Martins, né? Deixa eu curtir também um comentário dele aqui. Obrigado por participação na nossa live. E, gente, está lá à disposição de quem quiser comentar. Muitas pessoas, elas nem dão suas opiniões com medo de represálias. Nós já percebemos isso. Principalmente
aqui nas redes sociais do Censura Zero. Então elas ficam lá e tal, as pessoas se encontram, né? Encontram com a gente, elas falam: André, bacana aquela enquete que você fez lá, tem mesmo que saber a opinião das pessoas, da sociedade, mas olha, eu não entro, não comento, porque as pessoas veem lá o meu nome e elas vêm em cima, vêm depois fazer represálias, e se não for para falar o que eu gostaria, então é melhor que eu fique calado. As pessoas pensam assim. Mas você que está rompendo essa bolha aí, assim como nós aqui do Censura Zero, deixe lá a sua opinião na nossa enquete. O que você acha da nova tarifa do SAAI, com aumento de 54,2% água e 80% de esgoto tratado em São Mateus? E continuamos aguardando as explicações da população, das autoridades, né, para a população do nosso querido município de São Mateus, sofrendo com esses desmandos aí. E vale a pena, já estamos aqui encerrando a nossa live, agradecendo a você, pedindo que você compartilhe aqui a nossa live, que você possa indicar aos seus amigos todos os dias. Super live subindo o tom, meio-dia, no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Facebook, André Oliveira.jornalista 1, e na fanpage Censura Zero. Mas eu gostaria de falar a respeito de algo que acontece na Câmara Municipal de São Mateus. Você sabe que em breve, as instalações da Câmara vão ser levadas, mudadas ali para o centro da cidade. No antigo prédio do Fórum, no antigo prédio da Prefeitura. Você sabe que foi feita aquela passarela, unificou ali os dois prédios da Prefeitura que funcionaram ali até a gestão de Amadeu Boroto. Depois, o prefeito Daniel assumiu, falou que ia fazer uma reforma ali, acabou alugando aquela sede do centro administrativo no bairro Carapina, né, um antigo Seditec, mudou para lá as instalações da Prefeitura. O prédio ficou abandonado ali no centro e ficou durante algum tempo, até no ano passado. E aí, qual era a pretensão do presidente da Câmara, Paulo Fundão, Paulinho VG? Ele queria construir a sede própria no terreno doado pela municipalidade, pela Prefeitura para a Câmara, ali ao lado do cartório eleitoral, ao lado ali da Justiça Eleitoral no bairro Ideal. Mas chegou até a contratar uma empresa, ao custo, se eu não me engano, de R$13 mil, para fazer o projeto arquitetônico. E nesse ínterim, houve também um avanço ali nas negociações com o prefeito Daniel Santana. Ele mandou para a Câmara novamente a lei, doando o terreno, porque devido a não ter construído no prazo de 4 anos, voltou para a municipalidade e, portanto, foi preciso fazer um novo projeto e garantindo a doação do terreno para o Poder Legislativo de São Mateus. E assim foi feito, né? Toda a documentação aí relacionada ao terreno tranquilo, mas aí, na hora de dar sequência, até mesmo com o projeto feito e poder avançar para a licitação, para a construção da sede própria da Câmara Municipal de São Mateus, porque quem faz essa licitação, inclusive, é o Poder Executivo. Aí houve aquela situação aí da Operação Minúcios em setembro do ano passado. O prefeito foi preso, junto com mais 6 pessoas, mandados de busca e apreensão também sendo cumpridos. A Operação Minúcios, que foi a maior operação já realizada no âmbito de um poder executivo em todo o Brasil. Aquele escândalo, né, que evidenciou por parte da Polícia Federal a roubalheira na administração pública em São Mateus, a ponto de o prefeito Daniel Daçaí ser indiciado como chefe de uma organização criminosa que se apoderou da prefeitura. E ele e mais 17 pessoas foram aí indiciadas no inquérito da Polícia Federal por organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraudes em licitação, falsidade ideológica, improbidade administrativa. E aí, com aquela situação toda, o vice-prefeito Ailton Cafeu, assumindo como prefeito em exercício, naquele momento, até contrariando
o que a população de São Mateus e os servidores públicos municipais queriam, que era o retorno da prefeitura para o centro da cidade, para ficar mais próximo de banco, do comércio em geral, para ser inclusive um fator para ajudar os contribuintes, que muitos vão lá no centro administrativo, aí tem que pagar alguma taxa, tem que ir lá no centro da cidade, depois retornar novamente ao centro administrativo para acabar ali o atendimento de algum serviço público que precisem, né? Então, até para beneficiar contribuintes e os servidores, e também a população, a comunidade, até em manifestação pediu isso, que novamente retornasse para os prédios do centro a prefeitura, o executivo. Mas aí não se sabe por que cargas d'água, Ailton Gaffel não entendeu assim, né? E muito mal assessorado, na época nós falamos a respeito disso, ele acabou ali concedendo por 30 anos, renováveis por mais 30, os prédios ali da prefeitura para a Câmara Municipal. E na verdade foi um tiro no pé, porque depois teve a ingratidão do próprio Paulinho VG, que quando Daniel reassumiu como prefeito, ele disse que Gaffel não tinha condição nenhuma de governar o município, desmereceu ao extremo, né, o vice-prefeito, e até mentindo, dizendo que tinha ido até o governador para que formasse um conselho que pudesse ajudar na administração do município. Tanto o deputado Freitas quanto Gaffel e outros contatos, outras fontes, disseram que nunca houve esse tipo de conversa, né? Mas Paulo VG, ele conseguiu, e depois, como se diz, né? É até ruim usar esse termo agora, que é horário de almoço, né? Mas aqui a gente usa e pedindo aí licença a você, cuspiu no prato que comeu, né? É uma coisa terrível, mas ele fez isso. Depois de conseguir os prédios, inclusive para na nova sede colocar uma homenagem, né? Isso daí a gente não entra nesse mérito, porque ele quis assim, a prerrogativa dele, nomeou como o prédio ali, o pai dele, Matheus Fundão, deu agora recentemente nomes, aliás, salas de pessoas conhecidas aqui de São Mateus, que tem vínculo com o executivo, com a política de São Mateus, até aí tudo bem. Mas aquele gesto de ingratidão e principalmente de escorraçar, de ofender o vice-prefeito, dizendo que não tinha qualificação alguma para estar à frente da prefeitura de São Mateus, aí depois de ter recebido dele a concessão por 30 anos, prorrogáveis por mais 30, para ele fazer realmente política, inclusive tem sido o grande ato dele na presidência da Câmara, Paulinho VG, aquele do Camarão VG, aquele da festa do Regabof de 170 mil, aí pisou na bola. E agora, né, recentemente, para fazer as obras de adaptação e reforma desse prédio lá da prefeitura, dos 2 prédios, para abrigar definitivamente, pelo menos nesse período aí, 60 anos vai ser quase que definitivo, né? Se a Câmara depois não fizer a sede própria nesse período, aí pode fechar o Legislativo em São Mateus, que é aberração, né? Mas ela vai estar instalada ali no centro pelo menos pelos próximos 60 anos, ou menos, quando entrar um presidente que tenha realmente vigor, coragem, determinação de construir a sede própria. Mas aí uma empresa foi contratada para essas obras de adaptação e de reforma, e aí a lei faculta que seja até esse valor, R$107 mil, né? Tenha aí a dispensa de licitação. Assim foi feito. Sem licitação, o presidente da Câmara foi a Linhares e contratou lá do município vizinho uma empresa constituída há apenas 6 meses. Foi constituída em dezembro, gente, essa empresa. Apenas 7 meses. 7 meses só de constituída. Uma empresa de jovens, tendo como proprietários jovens. E aí a gente não entende. Por que não contratou uma empresa aqui de São Mateus para gerar emprego, para gerar renda aqui? Por que de Linhares? O executivo já faz isso. Foi a mando do executivo, o executivo que mandou, o prefeito, que já contrata muitas empresas de Linhares. A gente tem aí mais empresas de Linhares prestando serviços para a municipalidade do que empresas daqui.
É verdade, é verdade. Quando não é de Linhares, é de Soretama, de Marataízes, de Serra, mas de São Mateus são poucas as empresas que estão aí realmente sendo contratadas nesses pregões maiores, nessas licitações com valores maiores. Sobra ali alguma coisinha, mas ajudaria muito os empresários aqui de São Mateus e dezenas deles, dezenas, poderiam executar esse serviço aí com os pés nas costas, como se diz, em empresas constituídas há 20, 30 anos, uma obra de 107 mil que seria interessante, né? Durante 3 meses, 107 mil, mas não, uma empresa de Linhares, 7 meses apenas de constituído, isso levanta até suspeitas. E quando a gente fala assim, a gente fala até num tom provocativo mesmo, que o presidente possa esclarecer por que ele contratou sem licitação uma empresa de Linhares, com 7 meses apenas de constituída, por 107 mil, quando dá a dezenas de empresas aqui em São Mateus que poderiam fazer esse serviço. Aí ele, caladinho, não fala. Mas também ele não tem como dizer que é mentira, está lá no Censura Zero, a notícia está lá com o contrato, com todos os documentos lá da contratação. E ele que fez, ele como presidente, não é que houve imposição, não nada não, ele que tem essa prerrogativa. Para que buscar uma empresa em Linhares? Aí depois vai lá para a tribuna da Câmara mentir, dizer que está trabalhando em função dos empresários, está valorizando o empresariado local, que quer que mais empresas se instalem aqui no município e que está valorizando, gerando emprego, bababá. Nada. E a população, infelizmente, que come aí da lavagem, né, desse sistema criminoso, desse gabinete do ódio, não sabe disso. Não sabe. A gente faz até um alerta. Se você é uma dessas pessoas, cuidado, hein? O alimento digital que você está colocando aí na sua mente, tendo no seu coração e na sua boca, porque você de repente está até passando adiante o que você tem visto desse sistema criminoso, é algo nocivo para você e para a sociedade, tá? Alimente-se de informações corretas, informações seguras. E nós aqui no Censura Zero, nós mantemos o jornalismo independente, com autonomia editorial, exatamente para isso. Para com dados, para com fatos concretos, levar até a comunidade de São Mateus as informações que são pertinentes, as informações que são verdadeiras. Tá bom? E quero aqui agradecer a você que esteve conosco nessa super live, hoje excepcionalmente a partir do nosso perfil no Facebook, mas estaremos de volta em outra oportunidade na segunda-feira e já lá, normalmente, pelo nosso canal no Censura Zero, no YouTube, canal do Censura Zero no YouTube, tá bom? Que está cada dia mais crescendo, você pode ir lá, tem vídeos, tem os arquivos também da Super Live que você pode conferir e é o mais efetivo, gente, canal de veículos de comunicação em São Mateus, que tem mais vídeos, cerca de 1.400 vídeos e com informações corretas, verdadeiras para você. Aqui nós não brincamos em serviço quando se trata de jornalismo profissional com responsabilidade, com dinamismo e principalmente autonomia editorial. E faça também a sua doação, lá tem o número do Pix, aqui também no nosso canal, aliás, número não, né? A nossa chave Pix, que é o CNPJ da empresa Visão Atalaia Comunicação e Marketing, 14 395 836 0001 47. 14 395 836 0001 47 é a chave para você fazer a sua transferência por Pix e manter esse trabalho efetivo aqui com as nossas super lives Subindo o Tom. Agradeço muito o seu carinho, a sua audiência, você que esteve aí do outro lado acompanhando essa nossa live. 58 minutos, quase uma hora, nós estivemos aqui falando, mas falando de coisas verdadeiras, de coisas sérias e úteis para a nossa comunidade. Você pode deixar os seus comentários aí, mas não deixe também de compartilhar e nos ajudar no engajamento. E lembre-se sempre, haja diferente. Quem não reage, rasteja. Um excelente fim de semana para você. Olha
Foi cirurgia de peru essa porra. Tá ligado? Vai lá pegar sua calça lá. Pegar, tá ligado? Puta que pariu, velho. Toma aí, cagatora. Segura essa aí, ó. Cagatora. O pilosão negro, Careta, cadê o filho? Cadê o filho? É assim, minha. Segura essa aí, cagatora, legendário. Toma aí, Pauleta. Aí, Bahia, swinga. Ei, Keleu, aquele alô pro Keleu. Keleu que é a disputa do Brasil. Manda alô pros legendários aí, legendários, manda. Legendários, Keleu, pô, cara, trombone, seu Matheus, que é minha. Pauleta. Meu brother. Pauleta, meu brother. Sobe ali, ó. Aqui, ó, maluco. Na porta ali, ó. Levanta a cabeça aí. Estamos aqui no gabinete do prefeito Daniel Açaí, né, prefeito? Que agora está mais tranquilo, vindo de Brasília, com resultado positivo. Resultado que foi muito esperado aí, né, prefeito? Não só pelo senhor, mas por toda a população mateense. Estava angustiada aí com o município parado, né, prefeito? Mediante esse processo aí que vinha se arrastando, né, por um longo tempo. Agora já está tudo tranquilo, né, prefeito? Mediante essa situação aí, né, prefeito? Com certeza, a justiça foi feita, né? Agora a democracia foi estabelecida. Se eu sair, né, eu vou voltar porque eu não baixo a cabeça. Se eu sair hoje, amanhã eu volto, eu vou ser candidato de novo. Camarão VG, com essas coisas todas, o convidado fica à vontade, entendeu? Testando aqui agora um camarãozinho agora. A picanha também tá aqui, diz que é argentina, mas não sei onde ela nasceu. Né? Maurição tá ali já na preparativa, entendeu? Mas tá meio de dieta, meio devagar ele hoje. Tá fazendo a dieta aí. Agora eu vou testar, ver se o camarão tá igual Maria Bela. Poxa, isso daí o povo mateense fica revoltado. Mas cadê a justiça? A justiça não olha isso e não faz nada, não? O banquete foi bonito demais, gente. Um bolinho de bacalhau, entendeu? Foi coisa de luxo, coisa de luxo. E como dizia o ilustre Sérgio Reis, enquanto a periferia está lutando para botar um franguinho na panela, a malandragem está comendo picanha e camarão VG e dando gargalhada da periferia mateense.